Live de hoje, pessoal, sobre a execução contra a Fazenda Pública. O tema sugerido foi execução com precatório, né? Foi um tema diferente, mas, na verdade, você não pode ver execução com precatório que não seja contra a Fazenda Pública, né? Não existe execução com precatório que não seja uma execução contra a Fazenda Pública, certo? Então, para começar daí. E vamos lá. O que é que nós temos aí? Só aproveitando para poder compartilhar aqui o material, fazendo um rascunhozinho aqui na sala do Zoom. O pessoal que está acompanhando aí pelo Instagram, entra na nossa sala aqui agora, pelo link que está na bio. Nós vamos começar com o seguinte ponto simples, básico. Primeiro de tudo, pessoal, Fazenda Pública. Quem que é Fazenda Pública, né? Então, quando falamos em Fazenda Pública, automaticamente estamos falando aí em Estado, Estados, a União, os municípios. Nós temos aí mais de 5 mil municípios no Brasil inteiro, né? Você imagina a quantidade de execuções contra a Fazenda Pública. Autarquias como IBAMA, né? INSS, né? Quem trabalha no previdenciário sabe muito bem como é que processa essa execução contra a Fazenda Pública, no caso INSS, a autarquia federal, e fundações públicas. Então, quando nós temos uma ação, e aliás, não é nem necessariamente você pensar ação contra a Fazenda Pública, por quê? Porque quando nós falamos em título executivo contra a Fazenda Pública, necessariamente não precisa ser uma sentença. Mas como não uma sentença? Como é que eu vou ter um título executivo contra a Fazenda Pública que não seja sentença? Contratos. A Fazenda Pública, Estado, município, celebra contratos diariamente, permanentemente. Tem setores especializados nas procuradorias da Fazenda Pública, específicos para isso. Eles cuidam só de contratos, que os estados, os municípios, as autarquias celebram todos os dias com particulares, com fornecedores. E, claro, que se esse contrato for descumprido, a pergunta é: posso propor a execução desse contrato em se tratando de um título executivo extrajudicial assinado por duas testemunhas? Sem dúvida nenhuma. Então, não é preciso você propor uma ação de conhecimento com base nesse contrato, que já é título executivo extrajudicial, para obter uma sentença contra a Fazenda Pública. É uma incoerência tamanha. Então, é possível, perfeitamente, desde que o título executivo contém aqueles critérios da certeza, liquidez e exigibilidade, que ser proposta diretamente a ação de execução contra a Fazenda Pública, seja para obrigação de pagar, seja para obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, né? Imagine aí um contrato de uma concessionária fechado com a Fazenda Pública, em que a Fazenda Pública tem a ser obrigada a ceder determinado espaço e ela não quer ceder, não quer entregar esse espaço. Então, está aí a concessionária propondo uma ação de execução com base naquele contrato, para que o município, o Estado, seja obrigado a entregar, ceder aquele espaço para que ela possa utilizar com base, não na sentença, mas com base no título executivo judicial. Só lembrando, pessoal que está acompanhando a gente no Instagram, nós estamos ao vivo aqui também pelo Zoom. Você entra na nossa sala, clicando aí no link que se encontra na bio, aqui no Instagram. Vai lá na descriçãozinha do nosso perfil, veja que tem um link disponibilizado para você. Entra aqui que nós vamos compartilhar algum material para que você possa acompanhar essa aula de hoje, combinado? Então, tá aí, ó. Retornando aqui ao nosso ponto. Então, quando nós falamos em relação à Fazenda Pública, você já sabe aí que quem é a Fazenda Pública só fazendo aqui um rascunhozinho para acompanhar a aula com vocês. Daí a União, você tem os estados, os municípios, né? Você tem as autarquias e fundações públicas, né? Por exemplo, aqui no estado de Goiás, nós temos como autarquia estadual, só para você ter uma referência, a Goinfra, que é a sucessora da antiga AGETOP. Então, quando você tem um cliente que te procura em razão de uma queda do veículo dele num buraco da pista, ou mesmo por um animal que se encontrava aí perdido na rodovia, aliás, estou até com ação em andamento nesse sentido. Tinha um cavalo na pista e o cliente sofreu um acidente por conta desse cavalo estava abandonado,
E aí vem a questão, de quem é a responsabilidade? Você vai dizer, do dono do animal. Não, sem dúvida nenhuma. Tá, mas se esse animal não foi identificado, não souber quem é o proprietário, eu não posso acionar quem é o responsável pela fiscalização dessa rodovia? Ou quando meu carro cai num buraco, numa rodovia estadual, quem que eu vou acionar? Vai acionar a empresa que cuida dessa estrada, que no caso de Goiás é a Goinfra. Então, a ação é proposta contra a Goinfra e, uma vez condenada, ela é obrigada a pagar a importância que for devida. E aí, então, com base na sentença que condenou a Goinfra, que é uma autarquia estadual, será iniciada a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. E aí tem todo um requisito, toda uma formalidade própria, diferenciada da execução que é feita contra o particular, contra a empresa privada, por exemplo, né? Ou até mesmo contra uma sociedade de economia mista, como, por exemplo, Banco do Brasil. Então, uma ação contra o Banco do Brasil não é processada no mesmo sistema dos precatórios, porque ali você consegue fazer penhora de bens. Então, disso você já infere uma coisa. Ah, quando eu falo em execução por precatório, eu estou falando automaticamente em execução que possa não haver a penhora? Exatamente. Então, é isso. Todas as vezes que você tiver uma execução contra a Fazenda Pública, você não pode imaginar em penhora. É certo que, mais tarde, você vai entender que, não havendo pagamento, é possível fazer o sequestro, mas é uma situação muito diferenciada. Então, primeiro ponto, só queria saber se o pessoal está conseguindo acompanhar bem a aula. Você pode me dar um feedback aí, Diego? Está tudo ok? Está tranquilo? Sinal está ok? Tá certo. Joinha. Vamos lá, então. Bom, seguindo aí, pessoal, já sabemos quem que é a Fazenda Pública, né? União, Estados, Municípios, Fundações, autarquias. Nós temos aí essa execução que não é processada pelo sistema de penhora, certo? Já fica ciente disso. Temos aí, então, um segundo ponto. Para que eu possa ter uma execução, nós já vimos que é possível a execução fundada em título executivo extrajudicial, que é um contrato assinado por duas testemunhas, é possível perfeitamente ser proposta a execução com base nesse contrato contra a Fazenda Pública. Pergunta e a sentença? A sentença que é sujeita à execução, como é que eu tenho que ter a sentença em mãos para poder propor a execução contra a Fazenda Pública? Bom, qualquer sentença. Você pode colocar aqui qualquer sentença que obrigue a Fazenda Pública a pagar, né? A entregar coisa a não fazer, ou fazer alguma coisa. Então, tá aí, ó. Então, quem está no Instagram, só lembrando que nós estamos ao vivo também aqui no Zoom. Basta você clicar no link que está aí na bio para você entrar na sala. Então, está aqui, ó, a sentença que é sujeita à execução contra a Fazenda Pública é a sentença que obrigue a Fazenda Pública a qualquer tipo de obrigação, pagar, fazer, não fazer, entregar coisa, certo? Deixar de fazer, inclusive. Agora, grande questão. Se eu estou com a execução, por exemplo, contra o município de Goiânia, e essa execução contra o município de Goiânia, e essa sentença contra o município de Goiânia, condenou o município a pagar R$50 mil de danos para o meu cliente. Digamos que o meu cliente tenha deixado o carro dele estacionado, e agora é época de chuvas, né? Bem acontece isso. Lá vem uma daquelas árvores, né? O pessoal chama de munguba, né? Cai uma tora de árvore daquela bem no teto do carro do meu cliente. E aí, de quem é a responsabilidade por essa árvore que estava aí numa ilha, área pública, de indenizar? A obrigação certamente é do município, o município que toma conta dessa parte de arborização da cidade. E uma vez que cai, e é muito comum esse período agora, começa a surgir realmente uma série de incidentes desse tipo, as raízes das árvores não são muito bem preservadas e acabam que caem em cima de carros, quando não caem em cima de pessoas, inclusive de comércio também. Então, a ação é proposta contra o município, digamos, o município de Goiânia. Lá na frente, o município é condenado a pagar os danos desse carro, que foi os danos provocados pelo meu cliente. E aí? Condenou. Já posso promover a execução dessa sentença contra o município para poder receber R$50 mil? E se o município interpuser a apelação contra essa sentença? Eu já posso propor a execução também, considerando que a apelação, nesse caso,
não seria recebida, aliás, seria recebida no duplo efeito, né? Então, tem duas situações peculiares. Você sabe que a apelação é recebida no duplo efeito. Ela impede a execução da sentença. Mas, em alguns casos particulares, a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo e permite a execução provisória, o que não é esse caso particular. Mas digamos, então, que eu tenha que esperar o tribunal confirmar essa sentença, e depois de o tribunal confirmar essa sentença, eu pergunto, posso agora propor a execução contra o município, considerando que o município não satisfeito com o valor da indenização, não satisfeito com o acordo do tribunal, o que ele veio fazer agora? Ele propôs recurso especial contra o acordo do tribunal, que confirmou a sentença, que o condenou a pagar R$50 mil. E aí? Já posso propor execução provisória contra o município? Considerando que você sabe que o recurso especial é recebido apenas com efeito devolutivo, ou seja, não tem chance mais, a essa altura do campeonato, de o município barrar o cumprimento da sentença. Então vem aí a questão, mas pode propor execução provisória contra a Fazenda Pública? Bom, primeiro de tudo, nós vamos lembrar, antes de entrar nesse ponto, nós vamos lembrar esse tópico importantíssimo aqui, que é a questão do reexame necessário, ou simplesmente o duplo grau de jurisdição obrigatório. O que é isso? Todas as vezes que a Fazenda Pública é condenada a alguma obrigação, a sentença tem que ser revisada obrigatoriamente pelo tribunal. Essa é uma regra geral. Todas as vezes que você litiga contra o poder público tem esse benefício, essa vantagem que nenhum particular, que nenhuma empresa privada tem. Então, quando ela é condenada, mesmo que ela se esqueça de propor apelação, a sentença tem que ser levada, os autos do processo têm que ser remetidos de ofício pelo juiz para o tribunal ver se está tudo em ordem e proferir um acórdão confirmando ou não aquela sentença. É um favor legal interessante, né? Você pensa, puxa, mas como é complicado litigar contra o poder público, né? Porque eu não tenho uma prerrogativa dessa. O que a Fazenda Pública tem? Patrimônio público, né? Tem todo um sistema diferenciado de proteção, inclusive esse. Olha só onde é que está isso. Eu vou compartilhar com você aqui no nosso Zoom, onde nós estamos fazendo a nossa sala de aula particular. Basta você entrar no link que está aí na bio e você vai acessar junto comigo aqui agora. Está no artigo 496 do CPC. O que diz? Está sujeita ao duplo grau de jurisdição. O que é isso? O processo, depois que é decidido, depois que existe uma sentença contra o município, contra o Estado, contra a União, o processo tem que ser mandado obrigatoriamente para o tribunal, mesmo sem recurso, para que seja revisada a sentença e confirmada ou não. Então, ela não produz efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. A sentença proferida contra a Fazenda Pública. Certo? Ok, olha só. Então, mesmo que a Fazenda Pública não interponha apelação, diz aí o artigo 496, parágrafo 1º do CPC, o processo tem que ser remetido para o tribunal, certo? Agora, tem um grande detalhe aqui. Quando nós pegamos algumas condenações que já têm valor específico, que já têm valor líquido e certo, digamos, nesse caso, por exemplo, em que o município de Goiânia foi condenado a pagar R$50 mil por essa queda da árvore que caiu em cima do carro do cliente. Essa sentença, caso o município não interponha apelação, tem que ser revisada obrigatoriamente de acordo com essa regra geral? De acordo com a regra geral, sim. Só que dentro da regra geral, tem uma regra mais específica ainda, que é qual? Nesse caso, como a condenação não superou um determinado teto, quando não supera determinado teto, não é obrigado o juiz mandar o processo para o tribunal para fazer essa revisão obrigatória. Olha só, está lá no artigo 496, parágrafo 3º, que diz: não se aplica o disposto nesse artigo, no 496, quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a, por exemplo, contra a União, até 1.000 salários mínimos. Então, você faz a conta aí, vai dar mais de que 1.000 salários mínimos, R$1.100 hoje, mas o salário mínimo, então você vai ver mais de 1.000 salários mínimos, uma grana. Você pegar, se quiser fazer o cálculo aí, que advogado não é muito afeito a cálculo, basta você fazer R$1.000 vezes 1.100, você encontra 1.100.000. Quer dizer, até mesmo numa condenação de 1.100.000, caso a União seja condenada e não interponha apelação, o processo não tem que ser revisado pelo tribunal.
Da mesma forma, quando vem condenação contra o Estado, até 500 salários mínimos. E nesse caso aqui, que nós colocamos, do município que é condenado a pagar R$50 mil em função dessa queda de árvore. A sentença, caso o município não interponha a apelação, tem que ser revisada obrigatoriamente pelo tribunal? Não. Nós estamos vendo aqui, ó, que o artigo 496, parágrafo 3º, inciso 3, libera essa sentença, não faz com que a sentença não seja necessária a revisão, porque ela é até 100 salários mínimos. Então, até 100 salários mínimos, mais uma vez, se você quiser fazer a multiplicação, 100 salários mínimos vezes 1.100, você tem aí R$110 mil. Então, uma condenação até R$110 mil hoje, não é necessário, caso o município não interponha a apelação, que o tribunal reveja essa sentença. O que vai acontecer? Teremos que esperar o prazo. Qual é o prazo para a interposição de recurso mesmo contra a sentença? 15 dias. Mas, em se tratando de ente público, é 15 vezes 2. Então, nós temos 30 dias, que é o prazo em dobro, para o município, nesse caso, interpor essa apelação. 30 dias úteis, hein? Passados os 30 dias úteis, o que acontece após esse período? Transita em julgada a sentença. E transitando em julgada a sentença, já posso dar início à execução chamada definitiva. Por que é execução definitiva? Porque ela é baseada em sentença transitada em julgado, que não poderá ser mais alterada por meio de recurso. Certo? Ok. Mas aí vem a questãozinha que nós tínhamos colocado lá atrás. Seria possível nós propormos aí a execução provisória? Seria possível nós propormos a execução provisória contra o ente público? O que seria essa execução provisória que lá atrás nós falamos? Olha aí. Cabível a execução provisória? Será que cabe? Porque a execução provisória é aquela que é baseada em sentença não transitada em julgado. Baseada em sentença que está sob ataque de algum recurso. E é o caso, por exemplo, digamos, de uma ação que tenha condenado o município num valor superior a... Ou mesmo nesse montante de 50 mil, não vamos nem sair desse exemplo. O município foi condenado a pagar R$50 mil e ele recorreu. Se ele recorreu, nós não estamos falando mais de duplo grau de jurisdição obrigatória, de reexame necessário, remessa necessária, mas simplesmente de remessa voluntária, ou de duplo grau de jurisdição voluntária. Por que voluntário? Porque o município quis e propôs, de fato, a apelação contra a sentença, e o tribunal agora irá analisar o recurso proposto pelo município. Se o município perder, mais uma vez, se o recurso for desprovido, então o município já foi condenado em primeira instância, já houve a confirmação da sentença em segunda pelo tribunal, mas o município não satisfeito interpõe recurso especial contra esse acordo do tribunal. E agora? Já que o recurso especial é recebido sem efeito suspensivo, posso ou não posso propor a execução provisória dessa sentença contra o município, que foi condenado a pagar R$50 mil? A resposta é sim. Entendimento tranquilo do STJ é no sentido de que cabe a execução provisória contra a Fazenda Pública até o momento em que chega a ordem do pagamento. Por quê? Não é imediato quando eu começo a execução contra a Fazenda Pública, nesse caso do município condenado a pagar R$50 mil, não é imediato que eu já peço pagamento? Não, não é imediato. Na verdade, o processamento da execução contra a Fazenda Pública é diferenciado. Diferenciado a ponto de, quando eu proponho a execução, o município não é intimado a pagar a importância. Ele vai ser intimado a impugnar a execução da sentença no prazo de 30 dias. Nem se fala em pagamento ainda. Eu apresento um cálculo, esse cálculo de débito, por sinal, é bom que você se intere dos julgados do STJ, até do Supremo Tribunal, que já sacramentaram que na execução proposta contra a Fazenda Pública, o seu cálculo deve ser feito com base no IPCAE, que é um índice de atualização monetária que deve ser acumulado com os juros da caderneta de poupança. Nós temos uma lei específica, 9497, que regula essa execução contra a Fazenda Pública. Então, você lá na execução, quando for elaborar a sua planilha de cálculo, você tem que calcular esse débito com base no IPCAE mais juros da caderneta de poupança, que dá mais ou menos a média de 0,5% do juro da poupança, e o IPCAE é divulgado também pelos sites oficiais, pela internet. Certo. Feito o cálculo, fez a sua planilha, atualizou aqueles R$50 mil, já, imagine, essa execução provisória até. O que vai acontecer?
o município ainda vai ser intimado para impugnar essa execução, para saber se o cálculo que você apresentou está correto. Então, você percebe que é importantíssimo, caso você tenha uma sentença, mesmo que não foi transitada em julgado ainda, você já dar início à execução provisória contra o município, contra a Fazenda Pública, para que possa adiantar, para que possa ultrapassar essa primeira etapa, essa primeira fase, que é mais demorada, porque até que o município, até que a Fazenda Pública seja intimada, até que transcorram esses 30 dias de prazo, muito tempo já aconteceu. E até que ela proponha a sua impugnação à execução e seja julgada essa impugnação. Talvez isso demore mais de ano, tranquilamente, dependendo da vara, onde estiver. Se for juizado especial, então, alguns juizados especiais aqui em Goiânia, por exemplo, estão entupidos, né? As UPJs, né? As unidades de processamento judiciais estão entupidas de serviço. Então, quando se propõe um pedido, o processo é passado por juiz depois de 2 meses e é despachado depois de 4 meses. Nós já temos aí entre um despacho e outros 6 meses, brincando 1 ano, 2 anos. Então, em vez de você esperar a sentença transitar em julgado contra a Fazenda Pública, já dê início imediato à execução provisória. Sempre que for possível propor execução provisória. E quando que é possível propor execução provisória contra a Fazenda Pública? Todas as vezes que a sentença que você quiser executar esteja sob ataque de um recurso que foi recebido somente no efeito devolutivo, como é o caso do recurso especial ou do recurso extraordinário. Ok, fez a execução provisória, o município foi intimado para impugnar a execução em 30 dias úteis. Se apresentar a impugnação, o juiz vai ter que decidir se acata ou não acata a impugnação. Normalmente, essa impugnação é baseada em erro de cálculo. Normalmente, o colega advogado se equivoca ali na atualização do débito e joga, por exemplo, juro de 1% ao mês e mais correção pelo INPC. Está errado. Por que está errado? Porque nós temos uma lei que disciplina essa questão. E nós temos julgados tranquilos do STJ e do STF que disciplina a questão dos juros. Já está sacramentado que os juros contra a Fazenda Pública têm que ser calculados, a correção monetária e os juros calculados com base no IPCAE e juros da caderneta de poupança. Então, se o colega se equivocar na execução, já começou mal. Então, já começou mal porque não conhece o processamento da execução contra a Fazenda, que até nisso é diferenciado. Lá vem a impugnação da Fazenda Pública já derrubando, talvez não integralmente a execução, mas derrubando parte. E o que pode acontecer se essa impugnação for acatada? Eventual sucumbência contra o exequente. Então, já começou tentando ganhar alguma coisa e já começou mal porque a execução foi freada ali por conta de um cálculo equivocado que foi feito. A melhor coisa do mundo é o seguinte: nós, advogados, não somos calculistas, certo? Nós não somos muito afeitos à ciência exata. O que você faz? Procura alguém que faça cálculo de débito, especialmente que seja especialista em cálculo de débito contra a Fazenda Pública, e tem várias pessoas nesse sentido, e pague ali para ele o cálculo, o valor que for, né? Claro, nada tão exorbitante. Isso tem que ser absorvido pelo cliente, para que o cálculo saia exato, para que você não tenha uma surpresa dessa logo no começo da execução. Logo no começo da execução, você já tem, de cara, uma impugnação com fundamento para derrubar parte da sua execução, com isso atrapalhando, inclusive, a velocidade do processo de execução contra a Fazenda, que já é, por natureza, muito demorado. Muito bem. Sequenciando aí nosso materialzinho, só lembrando, pessoal que está pelo Instagram, nós estamos ao vivo aqui no Zoom. Basta você clicar no link que está na bio para você entrar na nossa sala privativa aqui. Olha só. Então, vamos compartilhar novamente nosso material. E aqui você vai ver, no Zoom, o seguinte. Já respondemos a questão da execução provisória. Cabe perfeitamente a execução provisória, né? Então, é tranquilo quanto a isso. Liquidação da sentença enquanto pende recurso. Eu estou com um caso desse aqui em mãos. Né? O que é a liquidação da sentença enquanto pende recurso? É possível isso? Ora, colegas, é o seguinte: se você conseguiu, como foi num caso específico que eu estou com ele em mãos, a condenação do Estado ao pagamento, no caso, o Estado foi condenado a pagar uma pensão para o meu cliente e indenização por dano moral. Então, a indenização por dano moral, o meu cliente conseguiu no valor certo e líquido, X reais, fechado. Não tem que haver liquidação, não tem que ser apurado depois. Mas foi condenado a pagar, o Estado foi condenado a pagar também uma pensão que deve ser calculada em relação aos anos anteriores. Mesmo porque o valor dessa pensão é
oscilante. Ele veio sendo alterado desde que a ação iniciou até o presente momento. Esse valor da pensão veio sendo alterado e é alterado anualmente. E aí, como é que resolve isso? Isso se resolve da forma como o juiz determinou. Condena o Estado ao pagamento de pensão a ser apurado em liquidação de sentença. Você percebeu, então, que nós temos dois lados da sentença, dois capítulos da sentença? Um capítulo condenou o réu, o Estado, a pagar um valor líquido certo de danos morais, X reais de danos morais. Outro capítulo da sentença condenou o Estado a pagar um valor que não pode ser executado agora. Por quê? Porque ele depende de liquidação, ele depende de ser calculado. Inclusive, esse cálculo é feito por arbitramento. Então, o próprio juiz vai receber as razões das partes nesse pedido de liquidação que tem que ser proposto, e uma vez proposto o pedido de liquidação da sentença, ele recebe as informações das partes relativas aos valores que elas entendem como sendo corretos, pode nomear até um perito, se for o caso, e, ao final, com base nos cálculos ou com base na decisão, no informe, no laudo pericial que foi apresentado, o juiz decide. Olha, eu decido, então, que o valor dessa pensão que está sendo cobrado pelos débitos atrasados é de X reais. Perfeito. Então, o juiz liquidou, o juiz julgou procedente o pedido de liquidação de sentença para fixar o montante em X reais. Agora eu posso propor a execução dessa parte que foi liquidada. Mas a pergunta é, anterior a essa, eu posso começar o procedimento de liquidação, eu já posso ingressar com o meu pedido de liquidação perante o juiz quando a sentença é atacada por apelação? Você sabe que a apelação é recebida no duplo efeito. Você sabe que quando existe apelação contra a sentença de uma forma geral, há exceções, claro, mas de uma forma geral, quando há apelação contra a sentença, eu não posso propor execução, mesmo provisória. A pergunta é outra. Eu posso propor a liquidação da sentença quando a sentença é atacada por apelação recebida no duplo efeito? Veja, eu estou impedido de propor a execução provisória, mas eu estaria impedido de propor a liquidação da sentença? Aí você perguntaria, tá, mas qual é a utilidade em fazer isso? A utilidade é enorme, porque tanto a execução já é demorada, quanto também a liquidação. Por que eu teria que esperar o tribunal apreciar esse recurso de apelação se eu já poderia avançar numa fase importantíssima, que se chama essa, da liquidação da sentença? Por que eu tenho que esperar o tribunal dar a palavra final desse recurso, se eu já poderia correr aqui com essa liquidação para apurar o montante que é devido? Isso porque, mesmo que o recurso seja provido, mesmo que eu perca essa ação, essa liquidação, que apurou o valor, não vai para frente depois. Não tem como eu requerer o pagamento dela depois. Mas se o recurso da Fazenda Pública foi desprovido, eu vou ter avançado a passos largos para, quando voltar o recurso do tribunal, eu já promover não mais a liquidação, mas já poder propor a execução direta. Então, já avancei de forma mais inteligente com o pedido de liquidação. Então, vem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo localizar para vocês, aqui esse próprio CPC, né, pessoal? Não tem dúvida. Mas não tem dúvida. Qual é o ponto? O CPC autoriza. O CPC autoriza a propositura da liquidação da sentença, mesmo na pendência de recurso. E não importa se o recurso é recebido no efeito evolutivo e suspensivo. E é interessante saber disso, porque você pensa assim, tá, mas na prática, o que acontece? Vou te contar na prática o que acontece. Eu tive uma situação inusitada. Eu propus o pedido de liquidação, e aí o que o juiz fez? Ele indeferiu o pedido de liquidação, dizendo que não poderia ser processado naquele momento, enquanto não fosse julgado o recurso especial que eu tinha interposto no processo. Mas o que é isso? Mas não é norma do CPC? O que eu tive que fazer? E o que eu recomendo a você fazer quando acontece isso? Se o juiz ordenou a suspensão do processo, não permitindo o processamento da liquidação de sentença, agravo de instrumento. Foi o que eu fiz nesse caso. Eu propus o agravo de instrumento e, nesse agravo de instrumento, estou exatamente tentando forçar com que o pedido de liquidação seja tocado para frente. Com base em quê? Com base no artigo bem simples, que eu quero te mostrar aqui agora, que é o artigo 512 do CPC. Olha só que coisa mais complicada, né? Você pensa, puxa vida, mas como que você tem uma lei, a lei está para ser aplicada, e o juiz não quer aplicar? Como é que funciona isso, hein?
Vai, funciona dessa forma, né? Então, se o advogado não estiver tutando aí para poder recorrer, passa batido, o direito do cliente vai perecendo, né? Olha aí o Código de Processo Civil, como é que é claro, né? Como é claro? Só lembrando o pessoal que está no Instagram, que pode entrar na nossa sala VIP aqui no Zoom, pelo link que está aí na bio. Artigo 512 CPC. Olha só, pessoal, leitura claríssima. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, não importa se o recurso foi recebido com duplo efeito ou só com efeito devolutivo, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante, instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Então, a resposta é: a liquidação. Você está me contando que, nesse caso particular que você apresentou o pedido de liquidação da sentença, o juiz não quis aceitar. Como é que eu vou saber o que passa? Nós vamos saber o que passa na cabeça do juiz. Então, toma agravo de instrumento contra a decisão e tu aguarda o tribunal. Penso que o tribunal não vai recusar a aplicação também do artigo 512 do CPC, mas para você ver por onde anda, né? Por onde anda a nossa advocacia. Nós andamos assim o tempo inteiro em spin. Nós andamos o tempo inteiro descalço, com os pés nos spin, nas pedras pontudas que tem. Quando deveria ser alguma coisa um pouco, pelo menos, mais aplainada. Quando você fala assim, nossa, eu, como advogado, eu sei que eu vou andar no processo e o terreno vai estar, pelo menos, assim, macio, tranquilo, né? Não vai queimar meus pés, não vai ferir, não vai rasgar meus pés, mas é todo momento você vendo spin ao longo do processo. E adivinha quem põe os spins? Nós estamos vendo, nesse caso particular, o próprio juiz trabalhando contra o bom andamento do processo. E se não é o advogado conhecer a sistemática processual, se não é o advogado conhecer o procedimento, ele deixa realmente o cliente dele à deriva. Não tem condições de salvar. Quer dizer, se tem um juiz ruim, ainda tem um advogado péssimo, aí acabou, né? Aí não sobra para ninguém, né? É por isso que você tem que estar aqui, por isso que você está aqui preocupado com a sua atualização e vai se fortalecer à medida em que você absorver esses conhecimentos e aplicá-los na sua prática da advocacia. Então, vamos lá, continuando aqui o nosso rascunhozinho da nossa salinha aqui. Ó. Olha só. Então, nós já sabemos que é perfeitamente possível propor a liquidação da sentença, mesmo na pendência de recurso, que foi esse caso concreto que eu te acabei de falar agora há pouco. Olha só, pergunta. Você sabe que na execução nós temos aí a multa de 10% e a fixação de 10% de honorários, quando o pagamento não é feito em 15 dias. A pergunta é, cabe essa multa aqui de 10% quando a Fazenda Pública não paga no prazo? A resposta é não cabe. Por que não cabe? Porque a execução contra a Fazenda Pública se processa por um rito separado, um rito diferenciado. A multa de 10% é cabível em todas as execuções que são propostas contra particulares, contra empresas privadas, mas não contra Fazenda Pública, não contra o Estado, não contra a União. Mesmo porque o primeiro passo, lembra lá atrás, eu te falei, o primeiro passo da execução contra a Fazenda Pública é o juiz determinar que a Fazenda Pública pague ou impugne a execução. Olha só, duas alternativas para você. A Fazenda Pública é intimada para pagar o débito ou para impugnar a execução? Ou os dois? A resposta é: a Fazenda Pública é intimada para impugnar a execução e não para pagar o débito. Por essa razão é que não há a fixação de multa de 10% contra a Fazenda Pública, porque ela não é sequer intimada a pagar o débito. Ah, mas eu já ouvi que tem esse negócio dessa multa de 10% mesmo. Tem? Tem. Não contra a Fazenda Pública, ok? Certo. E os honorários, né? Vamos lá. A parte boa, né? Já que nós estamos falando aqui da nossa parte, né, como advogados, se não cabe a multa de 10% pelo não pagamento no prazo, a questão é, são cabíveis os honorários na execução? O que você acha? Né? São cabíveis os honorários na execução? Bom, você poderia pensar, olha, se eu sou advogado, se eu estou atuando no processo, e eu tenho ali o artigo 85 do CPC, que disciplina a regra honorária, bom, eu tenho que ter direito a esse honorário sim, não é? Então, a resposta é depende. Depende. Se você estiver perante uma execução que exige a formação do precatório, que são aqueles valores que ultrapassam o débito de pequeno valor, já falo para você já sobre isso, se a execução for pelo formato precatório, você não terá direito, infelizmente,
a fixação de honorários lá na execução. Nós não estamos falando dos honorários da sentença. A sentença já condenou a Fazenda Pública a te pagar os honorários de sucumbência. Nós estamos falando dos outros honorários na execução dessa mesma sentença. São cabíveis? Depende. Se a execução se processar pelo regime de precatório, não há fixação de verba honorária. Se a execução se processar pelo regime da RPV, que é a requisição de pequeno valor, há fixação de honorários se a Fazenda Pública resiste ou se a Fazenda Pública se opõe de alguma forma à execução, ou simplesmente ela não paga o débito no prazo que é dado a ela. Então, vamos de novo. Na execução por RPV, tem honorários. Na execução por precatório, não tem honorários. E aí o que acontece? Então, logo que é proposta a execução, essa que não é sujeita ao precatório, e aliás, qual é a execução não sujeita ao precatório? É toda aquela execução que se subordina aos limites fixados por lei e pela Constituição, chamado de pequeno valor. Então, para os municípios, eu não vou nem dizer mais aquele teto da Constituição Federal que fala que é de 30 salários mínimos. A Constituição Federal fala no ato das disposições constitucionais transitórias que o pequeno valor para o município é 30 salários. Por que eu não vou dizer mais isso? Porque os municípios, praticamente todos, já estipularam leis que disciplinam, leis municipais, claro, que disciplinam o que é o pequeno valor para ele. Então, digamos que o município tenha fixado lá R$7.000. R$7.000 como pequeno valor para que ele possa pagar esse débito sem o regime do precatório. Então, se eu tenho essa execução dentro do limite de ser até R$7.000, esse valor não será sujeito a precatório, porque ele está compreendido para o pagamento por RPV, que é a requisição de pequeno valor. Então, nesse caso, eu tenho direito à fixação de honorários advocatícios, certo? Tá, e se o teto ultrapassar? Então, se eu tiver uma execução contra a Fazenda Pública, contra o município, no valor de R$20.000, aquele município já tem lei específica que disciplinou que o débito de pequeno valor para ele é de R$7.000. Tudo que passar de 7 só paga por precatório, certo? Exatamente. Então, se a minha execução chegou em R$20.000, eu tenho uma opção. Se eu quiser abrir mão do excedente dos R$7.000, ou seja, você vai ter que abrir mão de quanto aí, ó? 3.000 que falta para 10, mais 10.000 para 20, então você vai ter que abrir mão de R$13.000. Se você quiser abrir mão de R$13.000 para que esse débito não seja pago por precatório, você pode, então, requerer que a execução seja processada não pelo regime mais precatório, mas pelo regime de RPV, que é a requisição de pequeno valor. Nesse caso, o município seria intimado, depois que ele foi intimado para responder à execução, vencidos aqueles 30 dias, a execução retoma um outro passo, uma outra etapa, já para o pagamento. E se você abriu mão do excedente para que receba apenas R$7.000, o município vai ser intimado a pagar esses R$7.000 seu em 2 meses. Se o município não pagar esse débito em 2 meses, você terá possibilidade de fazer o pedido de expedição da RPV, e não precatório. Por que não precatório? Porque o precatório só é expedido nos valores acima do pequeno valor. Feito a requisição de pequeno valor, não paga o débito em 2 meses, próxima etapa. Então, já foi a primeira etapa, impugnação e execução, já foi a segunda etapa, RPV, vem a terceira etapa agora, que é o sequestro. Agora sim. Então, nós temos, e quem disciplina, olha só que interessante, quem disciplina a regra do sequestro, nada mais, nada menos, é a lei dos juizados especiais da Fazenda Pública Federal. Então, quando você acessa ali a lei dos juizados especiais federais, você vai perceber que lá no artigo 17, se eu não me engano, parágrafo 2º, tem a possibilidade de, vencido o prazo da RPV e não paga o débito, você pode requerer o sequestro. E como é feito esse sequestro? Sequestro de dinheiro. Sequestro pelo Sisbajude. Do mesmo jeito que se faz a penhora pelo Sisbajude, é feito também o sequestro pelo Sisbajude. Avança numa conta do município, retira o dinheiro da conta, passa para uma conta vinculada ao juízo e intima as partes, tanto o município quanto o credor, para se manifestarem sobre aquele sequestro. Em seguida, você vai fazer o seu pedido de transferência, pedido de alvará para transferência para a conta que você indicar, para que seja transferido aquele valor. Fim, pronto, graças a Deus. A pergunta é,
Quando você abre mão dessa diferença na execução por precatório, vamos lá de novo. A execução era de R$ 20.000 contra o município, você abriu mão de R$ 13.000 para que o débito se encaixasse como de pequeno valor, para receber só 7.000. A execução foi processada agora pelo regime da RPV, requisição de pequeno valor. Você tem direito a honorários advocatícios, já que a execução agora se transformou em execução de pequeno valor? A resposta é não. Por quê? Porque não é como se transforma a execução, é como ela se inicia. Então, se a execução foi iniciada como pelo regime de precatório, porque o débito estava acima do pequeno valor, o município não poderia chegar ali voluntariamente e pagar o débito. Somente pelo regime do precatório, que é o que comanda, aliás, o artigo 100 da Constituição Federal. Os débitos que a Fazenda Pública tem que fazer por conta de sentença que a condenou a pagamento de quantia só podem ser feitos por precatório, mediante fila, uma ordem específica, cronológica, que não pode ultrapassar à frente dos que estão já há algum tempo esperando o pagamento. Então, se a execução já começou pelo regime do precatório e você abriu mão do excedente para que ela pudesse se encaixar como execução de pequeno valor, é claro que ali não poderá haver mais a fixação de honorários advocatícios, mesmo sendo a execução agora de pequeno valor, porque não é como ela prosseguiu depois, é como ela se iniciou. Conseguem compreender isso? Então, certo, outro ponto para nós pegarmos aqui na sequência da nossa aula, compartilhando o material com vocês aqui na salinha do Zoom. Basta você entrar aí na nossa sala privativa, no link que está na bio, você que está no Instagram. Litisconsórcio de credores. É possível? Existe um limite? Bom, antes de mais nada, o que nós vamos pensar? Você sabe o que é o litisconsórcio, que é a acumulação de várias partes do mesmo polo da ação, polo ativo ou polo passivo. Não é incomum, nas execuções contra a Fazenda Pública, você trabalhar com muitos clientes, porque você sabe que o Estado faz coisa errada todo o tempo. O Estado que eu falo assim, União, município, não pagam a vantagem, tinha uma lei que estipulou um determinado bônus, uma gratificação, não é paga, e aí você recebe várias pessoas no seu escritório com o mesmo fundamento de direito, o mesmo fundamento até de fato. Todos eles são servidores, todos eles são professores. Aí você pensa, será que eu tenho que mover uma ação separada contra o Estado para receber essa diferença? Claro que não, eu vou tentar reunir o máximo que eu puder nessa ação, porque o direito é igual, o valor do percentual que eles tiveram subtraído do subsídio deles foi de X a X%, digamos 10%, então eu vou pegar esse pessoal, fazer um pacotão numa ação só contra o Estado. É possível? Sim. Só que dependendo do número de litisconsortes, de pessoas, de clientes que você menciona na petição inicial, pode ser que o juiz ordene a limitação para um número que ele entende razoável. Mas não é proibido de todo a organização de várias pessoas. Eu já tive litisconsortes em ações que eu protocolei de mais de 50. E o juiz não se incomodou, o juiz deixou os 50 estarem lá, que a situação fática era a mesma, e aí ficou. Quando o juiz limita, ele pode cindir a ação para que você reproponha essa ação, dividindo em pacotes de 10 em 10. Ok. Lá no finalzinho, saiu a sentença. Condenou o Estado, o município, a União a pagar a todos aqueles litisconsortes X reais. Esse caso, como já começou de forma plural, como já começou com várias pessoas no polo ativo da ação, fará com que a execução também seja feita em litisconsórcio. Então, nós temos perfeitamente a possibilidade de, numa mesma petição, instaurarmos uma só execução contra o ente que foi condenado a pagar a cada um daqueles determinado valor. A pergunta é, e se eu estiver, por exemplo, perante o Juizado Especial Cível, o Juizado Especial Federal, e ali eu tenho para cada um, digamos a União, né? Digamos a União, tem para cada um ali R$60 mil. Cada um desses professores de uma, digamos, de uma universidade federal, certo? Tiveram direito a uma determinada vantagem que fez com que os débitos em relação a eles somassem até 60 salários mínimos cada um. E aí, nesse caso, o que eu tenho? Eu posso propor a execução contra a União, mesmo que a somatória desses débitos ultrapasse aí os 60 salários mínimos, porque 60 salários mínimos é o teto máximo
para que você consiga escapar do sistema do precatório nas ações contra a União. Então, vamos lá. Nesse caso, o débito ultrapassa a 60 salários quando somado no cômputo geral. Eu vou tentar me orientar pelo valor desse teto geral somado ou pelo teto individual. O que nós temos aí? Quero até te mostrar aqui, ó, nosso materialzinho. Nós temos aqui os enunciados dos juizados da Fazenda Pública, que é baixado pelo site do próprio CNJ, e que você encontra o enunciado número 2, dizendo: é cabível, nos juizados especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido para fins de fixação de competência o valor individualmente considerado até 60 salários mínimos. Então, perfeitamente possível o litisconsórcio e, por consequência, a execução contra a União, nesse caso, até 60 salários mínimos por cada um dos participantes, certo? Então, muitas vezes, eu já tive até, engraçado a situação, eu fui processar uma ação de conhecimento contra a Fazenda Pública, e nós tínhamos ali um grupo de 20 servidores públicos, que requeriam uma determinada gratificação que não foi paga para eles pelo Estado. E aí o juiz falou assim: olha, eu limito o número de litisconsortes para um autor. Eu falei assim: mas como é que é? O juiz limitou o número de litisconsortes para um autor. Mas como é que pode limitar litisconsórcio para um autor? Na verdade, ele foi proibir o litisconsórcio, porque litisconsórcio é quando você tem a reunião de 2 ou mais pessoas no mesmo processo, na mesma ação. Então, o que eu fiz? Eu tive que impetrar, como é juizados especiais, tive que impetrar um mandado de segurança para a turma recursal dos juizados da Fazenda Pública, e a turma acatou e deferiu a ordem para que pudesse seguir à frente a ação com aquele número de pessoas que eu havia proposto a ação, porque era ilegal, era teratológica a decisão do juiz que limitou o número de litisconsórcios para um. Mas como é que se você litisconsórcio é a regra plural, como é que se limita para um? Interessante, né? Detalhe, depois isso é uma questão para outra aula, se cabe ou não cabe mandado de segurança contra decisão de dos juizados. Né? Alguns estados não abominam, não permitem nem mandado de segurança, nem agravo de instrumento. Outros, em alguns casos, admitem, outros casos não admitem. Mas, retomando aqui nosso ponto de hoje. Olha só. Então, nós temos aqui, nós já falamos sobre a questão da regra do litisconsórcio, e vamos aqui na questão dos embargos à execução, né, pessoal? Embargos à execução. O que a Fazenda Pública pode alegar embargos à execução? Embargos à execução, na verdade, nós estamos falando de título executivo extrajudicial, viu, pessoal? Porque não se fala em embargos à execução feitos pela Fazenda Pública contra a execução de sentença. Por quê? Na execução de sentença, nós temos a resposta certa, que é a impugnação à execução. Lá ela pode alegar desde erro de cálculo até eventual prescrição da sentença. Prescrição para execução. Só lembrando, na execução contra a Fazenda Pública, a prescrição, digamos que você tem uma sentença que transitou em julgado, o cliente, por algum motivo, naquele momento, não quis que você ingressasse agora com a execução, e a execução fica parada, transitado em julgado, pendente, esperando a sua execução. Quanto tempo você pode deixar essa execução de molho, deitada, em berço esplêndido, para sempre? Ou você tem um tempo marcado em lei para que você possa executá-la? Então, olha só, cuidado. Se você pensar que uma ação de indenização por dano material fundada em responsabilidade civil tem um prazo de 3 anos, você poderia chegar à equivocada compreensão de que você teria 3 anos de prescrição para poder ajuizar essa execução de sentença contra a Fazenda Pública. Na verdade, essa regra não se aplica para a Fazenda Pública. Por quê? Nós já tivemos até julgados recentes do STJ em relação a essa matéria, que a prescrição do Código Civil, que é essa, de 3 anos, em se tratando de responsabilidade civil, não se aplica para a Fazenda Pública, que se regula por um decreto especial, que dita que a prescrição contra a Fazenda Pública só acontece em 5 anos. Então, se eu tenho 5 anos para propor a ação contra a Fazenda, o prazo prescricional
da execução daquela sentença também ocorre em 5 anos. Isso quem diz é a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Ela diz que a prescrição da execução acontece no mesmo prazo da prescrição da ação que originou essa sentença. Então, se eu tenho a ação em 5 anos contra a Fazenda, é bem evidente que não importa qual foi o tipo de condenação que ela sofreu, porque o prazo prescricional para eu executar a Fazenda Pública será sempre de 5 anos. Aí você pergunta, 5 anos contado a partir do quê? 5 anos contado a partir do trânsito em julgado, que condenou a Fazenda Pública ao pagamento ou à obrigação de fazer ou não fazer. Certo, pessoal? Ok, moçada. Só lembrando para quem está no Instagram, nós estamos numa sala dentro do Zoom aqui, tá? Para você acessar a sala, basta você clicar no link que está aí na bio no Instagram. Ok. Agora a parte que é mais doída na execução. O que é a parte mais doída na execução? É o recebimento, né, pessoal? É recebimento. Porque dependendo do ente contra o qual você estiver litigando, e dependendo do estado em que você estiver, por exemplo, nós estamos aqui no estado de Goiás. O precatório, esse valor que ultrapassa de 20 salários mínimos para Goiás, tem sido pago em média de 12 anos. Como? 12 anos? Já não basta tanta ferramenta, tanto benefício que a Fazenda Pública tem, até esse. Até esse. O Estado tem pago, o Estado de Goiás tem pago os precatórios de 12 anos para trás, para cá. Então, ele está agora, lá no 12º ano. Mas que absurdo! Então, quer dizer que se eu ganho uma ação agora, mesmo que eu consiga executar o Estado, e depois que o Estado apresenta sua impugnação, ou simplesmente não apresenta sua resposta à execução, quando o juiz mandar a expedição para o precatório, e vai mandar esse precatório, que nada mais é do que uma ordem de pagamento, para o presidente do tribunal pagar, ok, então manda para o presidente do tribunal, e o presidente do tribunal manda para o ente que foi obrigado a pagar. Esse ente vai incluir esse precatório para entrar na fila. Se for um precatório considerado de crédito quirografário, ele vai entrar na fila dos comuns. Ou seja, lá atrás da fila. Se for um precatório que tem origem de crédito alimentar, ele já tem uma preferência. Mas é uma preferência que vai entrar na fila dos preferenciais. Se tem um precatório que é relativo a alimentos e a pessoa tem doença grave, ou idade acima de determinado limite, esse precatório entra numa fila chamada fila super preferencial. Mas todos têm fila. Não é porque está classificado como crédito super preferencial ou preferencial que ele passa na frente de todo mundo. Passa na frente dos credores comuns. Mas vai entrar na mesma fila dos outros também, que estão como super preferenciais ou preferenciais. E aí você pensa, nossa, então nesse caso o que eu tenho que fazer, hein? Olha, são muitas as situações em que se permite, por exemplo, venda de precatório para empresas que estão interessadas em compensar esse crédito com alguma situação que elas têm em relação ao ente público. E, claro, em última alternativa, uma análise mais desesperada, seria você renunciar ao excedente do chamado pequeno valor. O Estado de Goiás, por exemplo, fixa como teto limite para o pequeno valor, por lei, 20 salários mínimos. Então, nas execuções de 20 e poucos mil reais, se você tiver uma execução que tenha, digamos, 40 mil reais, você pode abrir mão perfeitamente de 20 mil, um pouco mais de 20 mil, para que o crédito se encaixe em só 20 salários mínimos, para que esse pagamento não seja feito por precatório. Tá, mas eu não quero abrir mão desses 20 mil reais, eu quero receber meus 40 e poucos mil. O que eu faço? Então, aguarde esse precatório para no dia que ele for pago, você receber. Para no dia sim, que é mais ou menos 12 anos, é o período que o Departamento de Precatórios tem informado que está sendo feito esse pagamento. Então, você vê assim, litigar contra o Estado é ruim e bom. Ruim porque, em muitas situações, o precatório é demorado ao extremo. Bom por quê? Porque, pelo menos, nas execuções chamadas de pequeno valor, você nunca terá, tanto no sistema do precatório quanto da RPV, você nunca terá uma situação em que essa empresa, aspas, Estado, irá quebrar. Do contrário, quando você propõe a execução contra particulares, contra alguma empresa, contra uma construtora, contra um supermercado, olha, pode correr um risco tremendo, e não raras vezes acontece, e você chegar lá na fase da execução,
Tenta fazer penhora de bens, cadê? A empresa sumiu. Levantou as trouxas, sumiu. Vai procurar dinheiro em banco? Não tem. Procurar carro em Detran? Não tem. Vai procurar o que for. Nada de imóveis, nada, nada, nada. Infojude, Receita Federal, nada, zero. O Estado não. O Estado, que eu falo assim, União, municípios, autarquias, é garantido, é 100% garantido que você vai receber. Cedo ou tarde, mas é sério, é muito mais garantido, claro, do que, por exemplo, empresa particular. Então, pessoal, finalizando aqui nossa live, já estamos aí com 4 minutos para poder encerrar. Eu só quero agradecer a presença de todos e estou com a tosse meio ruim aqui, mas está melhorando. E dizer para vocês, olha, todas as quartas-feiras, às 10h30, nós estamos aí com um tema palpitante para calibrar os seus conhecimentos na advocacia prática. Fica ligado, confere com a gente e daqui a pouquinho não, logo mais, até a semana que vem, eu estou disponibilizando o tema da próxima live, ok? Agradeço a presença de vocês, um grande abraço e até a próxima.